Você já sentiu o peso de carregar o mundo inteiro nas costas, e mesmo assim continuar de pé? Eu sei bem o que é isso. Sei o que é chorar escondida, com medo de que meus filhos me vissem desabar, e ao mesmo tempo encontrar forças dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Essa é a minha história. E eu quero que você ouça cada palavra, porque talvez o que eu vivi também fale direto ao seu coração. Meu nome é Marina. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Eu tinha 40 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Naquela época, eu morava numa casinha simples de bairro, paredes descascadas de cal branca, cheiro de café passado cedo da manhã e o som dos galos cantando junto com o barulho dos vizinhos abrindo os portões de ferro. A vida parecia comum para quem olhava de fora, mas dentro de mim tudo era um turbilhão. O pai dos meus filhos tinha me deixado. Foi como se tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Ele saiu sem olhar para trás, sem pensar nas 3 crianças, que dormiam tranquilas no quarto, sem se importar com as panelas vazias na cozinha, sem medir as noites de angústia que eu viveria sozinha. Eu ainda sinto o cheiro do perfume barato que ele usava misturado com a poeira da rua naquela noite em que ele pegou as poucas roupas e saiu batendo a porta, deixando para trás não só a família, mas a responsabilidade, o respeito e o compromisso. Naquele instante, o silêncio da casa parecia gritar. Lembro da lâmpada amarelada piscando no teto, o chão frio sob meus pés descalços, minhas mãos tremendo e o coração disparado. Eu não sabia se chorava ou se corria para acordar as crianças e abraçá-las. A verdade é que me senti pequena, impotente, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim dizia: você não pode cair. Não agora. E foi assim que começou a minha jornada. Eu não tinha mais ninguém por mim. Minha família, distante, dizia que eu mesma tinha escolhido aquele homem, que agora eu que desse conta. Algumas vizinhas cochichavam pelos cantos, apontando quando eu passava, como se soubessem mais da minha vida do que eu mesma. Mas eu aprendi a erguer o rosto, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, porque tinha 3 razões para continuar firme. Meus filhos. Eles eram pequenos demais para entender. O mais velho, com apenas 10 anos, me perguntava por que o pai não voltava. A menina do meio, tão sensível, chorava escondida atrás da cortina da sala, pensando que eu não via. E o caçula, ainda agarrado às bonecas velhas que eu costurava com pedaços de pano, só sabia me olhar com aqueles olhos grandes, como se esperasse de mim todas as respostas do mundo. E eu não tinha respostas. Só tinha medo. Medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de não ter comida suficiente, medo de não ser forte o bastante. Mas junto com o medo, nasceu também uma chama dentro de mim. Uma chama que dizia: eles precisam de você. E você vai conseguir. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, ajoelhei no chão frio da cozinha. O cheiro de feijão requentado ainda pairava no ar, e a única luz vinha da chama azul do fogão. Eu fechei os olhos, apertei as mãos e falei com Deus: Senhor, eu não sei como vou dar conta, mas o Senhor sabe. Me dá força. Me mostra o caminho. Não deixa que falte nada para eles. As lágrimas molhavam o chão, mas ao mesmo tempo senti uma calma tomar conta do meu peito. Era como se ele me dissesse em silêncio: você não está sozinha. E foi assim que eu decidi. Eu ia criar meus filhos sem ajuda, mas também sem medo. Ia carregar dentro de mim a coragem que eles precisavam ver. Ia ser mãe, pai, amparo, alimento, abraço, tudo ao mesmo tempo.
Eu não sabia como, mas sabia que ia conseguir. E ali, naquela madrugada silenciosa, eu descobri a força que nasce dentro de uma mãe quando tudo o que ela tem são os filhos para proteger. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Na manhã seguinte ao abandono, acordei com o barulho das panelas batendo na casa da vizinha e o canto insistente dos passarinhos no telhado. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando o quarto simples onde meus filhos ainda dormiam amontoados. Eu fiquei alguns segundos olhando para eles. Era como se o mundo inteiro pudesse acabar, mas enquanto aquelas 3 respirações tranquilas enchessem o ar, eu teria motivo para continuar. Levantei devagar, tentando não acordá-los, e fui direto para a cozinha. O chão de cimento frio gelava meus pés, e o armário rangia quando abri a porta. Dentro, quase nada, meio pacote de arroz, um restinho de feijão e um pouco de farinha. Foi nesse instante que senti um aperto no peito. Como alimentar 3 crianças? Com tão pouco? O medo voltou como uma onda forte, mas engoli em seco e me obriguei a pensar: Marina, você precisa agir. Coloquei o arroz para cozinhar, acrescentei água e rezei baixinho: que esse grão se multiplique, Senhor. O cheiro do alho refogado se espalhou pela cozinha, e eu tentei acreditar que aquilo já era um começo. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão: eu precisava trabalhar mais, de qualquer jeito. Até então eu ajudava em uma pequena costura no bairro, pegava roupas para arrumar e fazia barras de calças. O dinheiro mal dava para pagar a conta de luz, e agora, sem o marido, a responsabilidade era só minha. Peguei minha bicicleta enferrujada, ajeitei o lenço na cabeça para proteger do sol e pedalei até o centro da cidade em busca de oportunidades. Lembro-me de passar em frente às lojas, sentindo o cheiro de pão fresco vindo da padaria, vendo as vitrines cheias de roupas que eu não podia comprar. Cada passo doía, porque parecia que eu não pertencia mais àquele mundo de normalidade. Entrei em alguns estabelecimentos pedindo trabalho. A maioria dizia que não havia vaga, outros sequer olhavam na minha cara. Mas uma senhora me disse: Olha, Marina, tem uma mercearia na esquina da praça. Eles precisam de alguém para ajudar a organizar as prateleiras e limpar. Não paga muito, mas é alguma coisa. O coração bateu mais forte. Eu não podia me dar ao luxo de escolher. Fui até lá imediatamente. A mercearia era pequena, com cheiro de frutas maduras e café coado. O dono, um homem de meia idade chamado Seu Roberto, me olhou de cima a baixo. Você aguenta pegar no pesado, dona? Perguntou, com voz desconfiada. Eu aguento, sim, senhor. Tenho 3 filhos para criar. Preciso dessa chance. Respondi, com a voz embargada. Ele me contratou na hora. O salário era baixo, mas eu agradeci como se tivesse recebido um tesouro. Voltei para casa naquela tarde com o coração cheio de esperança. Quando cheguei, meus filhos correram para me abraçar. O mais velho perguntou: Mãe, o pai vai voltar? Olhei nos olhos dele e respondi, firme, mesmo com a garganta apertada: Não sei, meu filho. Mas eu prometo que nós vamos ficar bem. Naquela noite, enquanto eles dormiam, fiquei costurando até tarde para complementar a renda.
A luz fraca da lamparina iluminava minhas mãos calejadas, e o som do pedal da máquina de costura era o único que se misturava ao silêncio da rua. Eu me sentia exausta, mas determinada. Os dias começaram a se repetir assim: de manhã na mercearia, à tarde cuidando das crianças e à noite costurando. Meu corpo doía, mas dentro de mim nascia uma força nova. Ainda assim, nem tudo era fácil. Havia momentos em que as lágrimas escorriam sem que eu conseguisse segurar. Uma vez, lembro que acabei queimando o arroz de tão distraída, pensando em como pagaria o aluguel do mês seguinte. O cheiro forte invadiu a casa, e meus filhos me encontraram chorando diante da panela. Mãe, não chora. A gente come assim. Mesmo, disse minha menina do meio, enxugando minhas lágrimas com as mãos pequeninas. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Eu percebi que não estava apenas criando filhos, eles também estavam me ensinando a ser forte. O tempo foi passando, e as dificuldades continuavam. Mas junto com elas crescia algo dentro de mim, a certeza de que eu era capaz. Eu não precisava mais provar nada para quem tinha me deixado. Meu compromisso era com eles, com minha família, e com Deus, que nunca me abandonou. E assim, pouco a pouco, eu fui aprendendo a transformar a dor em coragem. As semanas viraram meses, e a vida foi se transformando numa rotina de luta silenciosa. Eu acordava antes mesmo do sol nascer. O galo do vizinho anunciava o dia, e o cheiro de lenha queimada das casas ao redor invadia minha cozinha. E eu preparava um café fraco, porque o pó precisava render, e fritava um pedaço pequeno de mandioca ou assava pão amanhecido no fogão a lenha. Meus filhos se ajeitavam sonolentos à mesa, e eu escondia o cansaço com um sorriso. Eles não precisavam ver que minhas mãos tremiam de tanto trabalho e falta de descanso. No caminho até a mercearia, eu pedalava minha bicicleta velha por ruas esburacadas, sentindo o vento frio bater no rosto. Às vezes chovia, e a água me encharcava até os ossos, mas eu não parava. Enquanto pedalava, repetia dentro de mim: "Você é capaz, Marina. Não desiste. Deus está contigo." Essas palavras eram meu escudo contra o medo. Na mercearia, o serviço não era fácil. As caixas de batatas e cebolas pesavam, o chão precisava ser varrido várias vezes, e o cheiro forte de peixe seco grudava nas minhas roupas. Mas eu encarava cada tarefa com determinação. Não era apenas um emprego, era a prova de que eu podia seguir em frente. Seu Roberto, o dono, começou a perceber meu esforço. De vez em quando, ele me dava frutas que estavam passando do ponto para eu levar para as crianças. Eu aceitava com gratidão, como se fossem presentes preciosos. Em casa, a vida também exigia sacrifícios. O aluguel atrasava, e a dona da casa, Dona Zuleide, vinha bater no portão com voz áspera: "Dona Marina, eu não posso esperar muito, viu? Tenho outras pessoas querendo essa casa." Eu sorria com humildade, pedindo mais um prazo. Às vezes, precisava escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o gás. Houve dias em que cozinhei só com carvão improvisado no quintal. O cheiro da fumaça impregnava nas roupas e nos cabelos, mas meus filhos comiam de barriga cheia, e isso era o que importava. Ainda assim, não faltava fé dentro da minha casa. Todas as noites, antes de dormir, eu reunia meus filhos na sala. Sentávamos no chão, de mãos dadas, e eu orava em voz alta. Pedia proteção, força e coragem. Eles aprendiam comigo que, mesmo em meio às tempestades, a gente pode se segurar na fé como quem se segura numa corda firme. Mas não era só a fé que me sustentava.
Eram também os pequenos gestos de amor que brotavam dos meus filhos. O mais velho começou a ajudar como podia, entregava sacolas na mercearia aos sábados. E recebia algumas moedas. Ele me entregava com um sorriso tímido: "Toma, mãe. Compra um doce para a gente." Meu coração se derretia. Eu usava aquele dinheiro para o básico, mas de vez em quando, sim, comprava um doce de leite ou um pacotinho de bala. Eu queria que eles tivessem lembranças boas, mesmo em meio à escassez. Houve um dia que nunca esqueci. Estava chovendo forte. E o telhado da casa começou a pingar. Coloquei bacias espalhadas pelo chão, tentando conter a água. Enquanto isso, meus filhos me abraçaram e disseram: "Mãe, não fica triste. Quando a gente crescer, vai te dar uma casa sem goteira." Aquelas palavras foram como um remédio para minha alma. Aos poucos, eu fui aprendendo a rir de novo. Mesmo que fosse de pequenas coisas, do cachorro vira-lata que sempre me seguia até a mercearia, das brincadeiras barulhentas dos meus filhos no quintal, ou do cheiro bom de bolo de fubá que a vizinha às vezes dividia comigo. A vida era dura, mas também me mostrava que havia beleza nas pequenas vitórias. Eu já não me via mais como uma mulher abandonada, mas como uma guerreira. Ainda sentia dor, claro. Ainda chorava em silêncio quando a saudade apertava ou quando a cobrança da vida parecia pesada demais. Mas dentro de mim nascia uma nova identidade, a de uma mãe que podia enfrentar qualquer coisa. O medo de não dar conta continuava lá, escondido no fundo, mas agora ele já não me paralisava. Pelo contrário, me impulsionava. Eu sabia que meus filhos estavam crescendo vendo o exemplo de uma mãe que não desistia. E isso me dava forças para continuar dia após dia. O tempo foi passando, e sem que eu percebesse, eu mesma comecei a me transformar. Deixei de ser apenas a mulher que foi deixada para trás, e comecei a ser a mulher que avançava, mesmo sem ninguém ao lado. Era como se, a cada batalha vencida, eu fosse reconstruindo minha própria dignidade. E no meio desse caminho de dor e resistência, algo inesperado começou a nascer em mim, a esperança de que talvez, um dia, a vida me trouxesse não apenas sobrevivência, mas também um pouco de felicidade. O tempo corria como quem não pede licença. Os meses viraram anos, e eu mal percebia como as rugas apareciam no meu rosto, marcando cada batalha silenciosa que enfrentei. Mas cada marca também contava uma história, de noites mal dormidas, de lágrimas enxugadas na manga da blusa, de risos roubados entre uma dificuldade e outra. Meus filhos estavam crescendo, e isso era meu maior orgulho. O mais velho já me ajudava muito, não apenas em casa, mas também como um apoio emocional. Eu via nele um olhar de homem em formação, mas ainda cheio de inocência. Às vezes, ele chegava da escola e dizia: "Mãe, o professor falou que a gente deve escrever sobre o herói da nossa vida. Eu escrevi sobre você." Essas palavras me faziam tremer por dentro. Eu nunca me vi como heroína, mas saber que meu filho me enxergava assim me dava forças para seguir. A menina do meio, tão sensível, estava se tornando uma moça. Gostava de cantar baixinho enquanto lavava a louça, e sua voz preenchia a casa com uma leveza que parecia curar as rachaduras do coração. Já o caçula, sempre cheio de energia, me fazia rir mesmo nos dias mais cinzentos. Ele corria pelo quintal com o cachorro atrás, sujava os pés na lama e depois vinha correndo para me abraçar, como se o mundo coubesse naqueles pequenos braços. Eu trabalhava duro. A mercearia ainda era meu porto de renda, e as costuras noturnas continuavam sendo minha salvação. Eu aprendi a costurar com precisão,
transformando pedaços de pano em roupas que davam dignidade a quem as usava. Cada ponto, cada linha, era como uma oração costurada em silêncio. Mas mesmo com toda essa luta, havia momentos em que o cansaço quase me vencia. Teve um dia em que cheguei em casa tão exausta que mal conseguia levantar os pés do chão. Sentei na beira da cama, coloquei as mãos no rosto e chorei baixinho, tentando não acordar ninguém. A solidão pesava como uma pedra no peito. Não era apenas a falta de um companheiro para dividir as contas ou os afazeres. Era a falta de alguém para dividir a vida, para me ouvir, para me lembrar que eu ainda era mulher, e não apenas mãe e provedora. Nessas horas, minha fé era o que me sustentava. Eu dobrava os joelhos no chão frio e falava com Deus como se Ele fosse meu único amigo íntimo. Eu dizia: Senhor, eu sei que não estou sozinha porque o Senhor está comigo. Mas às vezes a solidão dói tanto. Eu só peço força para continuar, e que meus filhos nunca sintam falta de nada. E de algum jeito, no dia seguinte, eu levantava. O sol nascia, o cheiro de café invadia a cozinha, e eu seguia em frente. No bairro, muitas pessoas me olhavam com pena, outras com desconfiança. As vizinhas cochichavam: tadinha da Marina, criar 3 filhos sozinha não é fácil. Mas olha, até que ela dá conta. É uma guerreira. Eu fingia não ouvir, mas dentro de mim cada comentário virava combustível. Eu queria mostrar que era possível, que não precisava me curvar diante da ausência de quem me abandonou. As dificuldades financeiras continuavam batendo à porta. Tinha mês que eu atrasava as contas, tinha mês que improvisava as refeições. Mas uma coisa nunca faltou na minha casa: amor. Meus filhos sabiam que podiam contar comigo, e isso era o que me fazia sentir vitoriosa, mesmo sem luxo, mesmo sem sobras. Houve um momento em que a vida quase me colocou de joelhos. Foi quando meu caçula adoeceu com uma febre forte. Eu não tinha dinheiro para levá-lo imediatamente ao médico particular, e o posto de saúde estava cheio. Passei a noite inteira com ele no colo, sentindo o calor do corpo dele queimar como brasa. Molhava panos com água fria e colocava na testa dele, orando sem parar. Senhor, não tira ele de mim. Ele é minha razão de viver. Quando o dia clareou, finalmente conseguimos atendimento. O médico disse que era uma infecção, receitou remédios e orientou cuidados. Eu saí de lá com o coração apertado, mas também com uma gratidão enorme. Ele melhorou com o tratamento, e mais uma vez eu senti que Deus tinha ouvido minhas orações. Esse episódio me ensinou ainda mais a não perder a fé. A vida podia ser dura, mas eu sempre encontrava uma forma de me levantar. Eu aprendi a celebrar cada pequena vitória: uma refeição completa na mesa, uma conta paga, um caderno novo para a escola dos meninos, um abraço apertado no final do dia. E, aos poucos, comecei a perceber que, apesar da dor, algo novo estava brotando dentro de mim. Eu já não me via como a mulher abandonada, mas como a mulher que resistia. E, no fundo, uma voz silenciosa me dizia que a vida ainda tinha algo reservado para mim. Os anos se acumulavam como tijolos na parede da minha vida, e cada dia de luta deixava mais evidente a mulher que eu estava me tornando. Eu não era mais aquela esposa frágil que esperava o marido chegar para resolver as coisas da casa. Eu era a base, a coluna, a raiz. A cada madrugada acordada para costurar, a cada ida à mercearia, a cada refeição improvisada mas feita com amor, eu sentia que estava escrevendo a história da minha família com suor e lágrimas. Meus filhos já estavam mais crescidos. O mais velho começou a trabalhar em um lava-rápido nos fins de semana,
guardando cada centavo como se fosse ouro. Um dia, ele chegou em casa com as mãos cheias de calos e um sorriso largo. Mãe, olha o que eu consegui, disse, abrindo a palma da mão e me mostrando algumas notas amassadas. Eu abracei aquele menino como se ele fosse o homem mais rico do mundo. Ali eu entendi que, mesmo tão jovens, eles já carregavam no peito a responsabilidade de não me deixar sozinha nessa caminhada. Minha filha, a do meio, crescia com uma sensibilidade que me emocionava. Era ela quem me fazia bilhetinhos com frases como, te amo, mãe, e deixava em cima da mesa. Às vezes, quando me via chorando baixinho, vinha devagar, passava a mão no meu cabelo e dizia, você é a mãe mais forte do mundo. Eu sorria. Mas por dentro eu implorava para que ela nunca tivesse que carregar as mesmas dores que eu carregava. E o caçula, esse continuava sendo minha alegria viva. Ele chegava da escola contando histórias mirabolantes, exagerava nos detalhes só para me fazer rir. Muitas vezes eu estava exausta, mas aquele riso arrancado das minhas entranhas me lembrava que a vida ainda podia ser doce. Apesar disso, as dificuldades não davam trégua. A cada mês, era uma batalha para manter a casa em ordem. O aluguel atrasava. As contas se acumulavam. Teve um mês em que a energia foi cortada. Lembro da sensação de escuridão naquela noite. Meus filhos ficaram assustados, mas eu acendi algumas velas e transformei aquilo em um momento especial. Coloquei as velas no chão, fiz um arroz simples e inventei que era um jantar à luz de velas, para a gente rir juntos. Eles acharam mágico, e ninguém percebeu a vergonha que eu carregava por dentro. As pessoas do bairro me olhavam de maneiras diferentes. Uns me admiravam, outros me julgavam. Mas eu aprendi a erguer o rosto e seguir. Eu dizia a mim mesma: o que eles pensam não paga minhas contas, não enche a barriga dos meus filhos, não me dá forças. Só Deus sabe da minha luta, e só Ele pode me julgar. Em meio a tudo isso, comecei a sentir algo estranho dentro de mim, uma mistura de cansaço profundo com uma saudade que eu não sabia explicar. Saudade de mim mesma, talvez. Saudade da mulher que eu era antes de me tornar apenas sobrevivente. Eu me olhava no espelho e via cabelos grisalhos aparecendo, marcas de expressão mais fortes, e uma solidão que parecia morar nos meus olhos. Eu amava meus filhos mais do que tudo, mas, no fundo, ainda havia um vazio. Foi nesse período que um gesto inesperado mudou algo dentro de mim. Um dia, na mercearia, seu Roberto me chamou para conversar. Eu temi que fosse demissão, mas ele apenas disse: Marina, eu vejo como você trabalha duro. Você é honesta, dedicada. Eu queria te oferecer uma oportunidade: tomar conta do caixa. É mais responsabilidade, mas também é um salário um pouco melhor. Eu quase não acreditei. Agradeci tantas vezes que até perdi a conta. Aquele aumento podia parecer pouco para os outros, mas para mim era uma bênção. Era a chance de comprar mais do que apenas o básico, de dar aos meus filhos um pouco mais de conforto. Quando cheguei em casa e contei a novidade, eles me abraçaram e comemoraram. Como se fosse um prêmio de loteria. Fizemos até um bolo simples para celebrar. E naquela noite, depois de muito tempo, dormi com o coração leve. Mas, mesmo com essa melhora, a solidão ainda pesava. Quando as crianças dormiam e a casa ficava em silêncio, eu me pegava olhando para o teto, pensando se algum dia teria alguém para segurar minha mão, alguém para dividir minhas vitórias e minhas dores. Eu me perguntava se ainda havia espaço na minha vida para o amor. Foi então que, sem eu imaginar, a vida começou a me preparar para algo novo.
Algo que eu nunca pensei que teria coragem de viver de novo. A vida, com suas voltas imprevisíveis, sempre me mostrava que nada era permanente. Nemo dor, nemo alegria, nemo estas. Tudo vinha em ondas, e eu aprendi a remar contra as marés com a força que só uma mãe conhece. Na mercearia, agora trabalhando no caixa, eu tinha contato com todo tipo de gente. O balcão de madeira cheirava a café, as moedas tilintavam no caixa registrador, e as notas passavam pelas minhas mãos calejadas. Eu observava cada cliente, e era impossível não ouvir histórias, porque as pessoas adoram falar. Algumas senhoras contavam sobre os netos, homens reclamavam do preço do arroz, crianças vinham com moedas suadas para comprar balas. E eu, no meio disso tudo, sorria e respondia com paciência, mesmo quando por dentro estava cansada. Era curioso como, no meio do trabalho, eu me pegava pensando na vida. Lembrava do dia em que meu ex-marido saiu pela porta sem olhar para trás. Lembrava da sensação de abandono, da raiva misturada com dor, da humilhação de ser apontada como a mulher que foi deixada. Mas, ao mesmo tempo, eu também lembrava de tudo que tinha construído depois disso: meus filhos crescendo fortes, a fé que nunca me abandonou, e a certeza de que eu podia muito mais do que imaginava. Os dias eram longos, mas havia pequenas alegrias que iluminavam minha rotina. Às vezes, meu filho mais velho aparecia na mercearia para me dar um beijo no rosto, mesmo que estivesse suado do lava rápido. A menina me escrevia cartas cheias de corações e dobrava cuidadosamente para que eu levasse na bolsa. E o caçula me esperava na porta de casa, correndo para me abraçar, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E, para eles, eu era mesmo. Mas, quando a noite chegava e a casa mergulhava no silêncio, a solidão se tornava uma presença quase palpável. Eu me sentava na beira da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e pensava: será que ainda existe amor para mim? Será que ainda tenho direito de sonhar com isso? Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria sentir de novo que era vista, desejada, amada. Esses pensamentos me acompanhavam, mas eu os guardava dentro do peito, como quem guarda um segredo perigoso. Afinal, para muitos, eu era só a mãe batalhadora, a mulher que se virou sozinha. Mas ninguém sabia das noites em que eu abraçava o travesseiro como se fosse alguém, só para não sentir o vazio. Foi nesse período que algumas pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Na mercearia, havia clientes que puxavam conversa além do necessário, que me perguntavam como estava a vida, que elogiavam minha força. Eu sorria, agradecia, mas não deixava nada passar do limite. Tinha medo de abrir de novo o coração e acabar sendo ferida. Certo dia, depois do expediente, sentei na pracinha perto de casa. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças brincavam ao redor, correndo e rindo. Eu fechei os olhos por alguns instantes e senti o vento bater no meu rosto. Era como se Deus me sussurrasse que a vida não tinha acabado. Para mim, que ainda havia muito a viver. Naquele mesmo banco da praça, uma senhora conhecida do bairro se sentou ao meu lado. Era Dona Cida, uma vizinha antiga. Ela me olhou com ternura e disse: Marina, você é um exemplo para muita gente. Mas me diga, minha filha, você nunca pensou em ser feliz de novo? Eu fiquei sem resposta. Sorri sem graça e mudei de assunto, mas aquelas palavras ficaram martelando dentro de mim. Ser feliz de novo. Será que isso era possível? Sarah. Que eu tinha coragem de acreditar nisso. Voltei para casa naquela noite com o coração inquieto.
Preparei o jantar simples de sempre: arroz, feijão e um ovo frito para cada um. Meus filhos riam à mesa, contando histórias da escola, e eu observava cada detalhe, os gestos, as vozes, as expressões. E percebi que, apesar de todas as dificuldades, havia felicidade ali. Uma felicidade simples, verdadeira, que nascia do amor que nos unia. Mas também percebi que dentro de mim havia um espaço vazio, um canto da alma que ainda clamava por algo mais. E, pela primeira vez em muito tempo, eu permiti que esse desejo viesse à tona sem culpa. Eu não queria apenas ser a mãe forte. Eu queria ser mulher, queria ser amada, queria, quem sabe, viver um novo capítulo da minha história. Naquela noite, quando fechei os olhos, fiz uma oração diferente. Senhor, obrigada por nunca me deixar faltar o essencial. Obrigada pelos meus filhos, pela saúde, pelo trabalho. Mas se ainda houver amor reservado para mim, se ainda houver alguém nesse mundo que possa caminhar ao meu lado com respeito e ternura, que o Senhor me mostre. Eu não quero mais ter medo de acreditar. E, ao fazer essa oração, senti uma paz estranha, como se uma porta tivesse sido aberta dentro do meu coração. Eu ainda não sabia, mas era o começo de algo novo. Os dias continuavam a correr, e eu seguia minha rotina de trabalho, de cuidado com a casa e de amor pelos meus filhos. Mas, depois daquela oração na noite silenciosa, algo começou a mudar dentro de mim. Não era uma mudança visível, mas um despertar interno, como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto abafado. Eu respirava diferente. Meus pensamentos pareciam menos pesados, e pela primeira vez em muitos anos, eu me permitia imaginar que poderia haver algo além da sobrevivência. Na mercearia, as pessoas começaram a notar um brilho diferente em mim. Eu sorria mais, conversava um pouco mais, deixava escapar uma risada quando alguém contava uma piada. E, ainda que a vida continuasse dura, eu já não carregava aquela expressão de cansaço constante que me acompanhava. Era como se a esperança tivesse colocado uma pequena chama dentro do meu peito. Foi nesse período que conheci alguém que, sem eu imaginar, teria impacto na minha vida. Ele não chegou como um vendaval, mas como uma brisa leve, quase imperceptível. Seu nome era Carlos, um homem simples, viúvo, que começou a frequentar a mercearia para fazer compras semanais. Ele tinha um jeito educado, sempre cumprimentava todos com respeito e, aos poucos, foi puxando conversa comigo no caixa. No início, eram frases banais. Esse café tá cada vez mais caro, né? É verdade, eu respondia, sorrindo de leve. Depois, as conversas foram ficando mais longas. Ele perguntava sobre o bairro, comentava sobre os filhos já adultos, falava da saudade da esposa que havia falecido. Eu ouvia com atenção, porque sei como é carregar uma dor no peito. E, aos poucos, percebi que ele também me ouvia. Não me ouvia apenas por educação, mas com interesse verdadeiro, como se cada palavra minha tivesse valor. Essa sensação me abala. Eu não estava acostumada a ser ouvida daquela forma. Nos últimos anos, eu era sempre a que ouvia, a que acolhia, a que suportava. Mas ali, diante daquele homem de fala calma e olhar sincero, eu me sentia vista. No começo, resisti. Quando ele elogiou meu jeito de lidar com os clientes, eu desviei os olhos, sem saber como reagir. Quando comentou que admirava minha força, quase mudei de assunto imediatamente. Dentro de mim havia medo. Medo de abrir espaço para algo que pudesse me ferir de novo. Medo de acreditar no amor e, mais uma vez, ser abandonada. Mas havia também algo diferente. Algo que me dizia:
você merece ser feliz. Numa tarde de sábado, quando o movimento estava mais calmo, ele me trouxe uma sacolinha com algumas frutas que tinha colhido no quintal da casa dele. Salmangas de Senhas. Achei que seus filhos iam gostar. Eu fiquei sem palavras. Segurei aquela sacola como se fosse um presente precioso. Era a primeira vez, em muitos anos, que alguém fazia um gesto simples pensando em mim e nos meus filhos. Cheguei em casa emocionada. Quando abri as mangas na mesa, o cheiro doce invadiu a cozinha. Meus filhos comeram sorrindo, lambuzados, e o caçula disse: Nossa, mãe, essas mangas são as melhores que já comi. Quem te deu? Eu respondi com naturalidade: um cliente. De Merceria. Mas, por dentro, meu coração batia acelerado. Naquela noite, enquanto lavava a louça, fiquei pensando: será que eu posso mesmo permitir que alguém se aproxime? Será que não é perigoso abrir essa porta de novo? Eu tinha medo, sim. Mas junto do medo, havia uma ternura que fazia muito tempo que eu não sentia. Com o passar das semanas, nossas conversas foram crescendo. Ele me contava histórias da juventude, das dificuldades que enfrentou, das alegrias que a vida também lhe deu. E eu, sem perceber, comecei a compartilhar pedaços da minha própria história. Não tudo, não ainda. Mas detalhes que eu nunca tinha dito a ninguém do bairro. Ele ouvia com respeito, nunca julgava, nunca interrompia. E foi ali, naquele cotidiano simples de caixa registradora, moedas e sacolas de compras, que algo começou a florescer dentro de mim. Eu não sabia ainda onde aquilo ia dar, nem se teria coragem de dar um passo além. Mas, pela primeira vez em tantos anos, senti que a vida me olhava com delicadeza. Senti que o futuro podia ter cores que eu já tinha esquecido de enxergar. As semanas iam se repetindo, mas eu já não via os dias com a mesma cor. Antes, tudo parecia cinzento, carregado. Agora, até o barulho da bicicleta no caminho da mercearia parecia mais leve. O cheiro de pão fresco pela manhã, o sol batendo nas fachadas simples do bairro, as vozes das crianças correndo na rua. Tudo tinha um brilho diferente. Era como se, de repente, eu tivesse reaprendido a olhar para o mundo. Carlos continuava aparecendo na mercearia. Sempre discreto, sempre educado. Nunca passou dos limites, nunca me fez sentir desconforto. Pelo contrário, havia uma gentileza no olhar dele que eu já não lembrava mais como era receber. Ele tinha um jeito de inclinar a cabeça quando eu falava, como se realmente prestasse atenção, como se minhas palavras fossem importantes. Isso me desarmava, porque fazia anos que ninguém me olhava dessa forma. Certo dia, ao final do expediente, ele esperou eu fechar o caixa e perguntou, meio tímido: Marina, você aceita tomar um café um dia desses? Só um café, nada além disso. Meu coração disparou. Eu senti as mãos suarem e o medo antigo veio à tona. Olhei para ele em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Dentro de mim, duas vozes brigavam. A primeira gritava: Cuidado! Não se deixe enganar de novo. A segunda sussurrava: Você merece, não tenha medo. Respirei fundo e respondi: Um café. Pode ser. Naquele instante, percebi que tinha dado um passo enorme. Não era apenas aceitar um convite. Era abrir uma porta que eu tinha mantido trancada por tantos anos. Marcamos de nos encontrar no domingo de manhã, na pequena padaria do bairro. Eu quase não dormi na noite anterior. Passei horas escolhendo uma roupa simples, mas que me fizesse sentir bem. Prendi o cabelo de um jeito diferente, passei um batom claro que estava guardado há tempos. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci.
Havia ali não apenas a mãe batalhadora, mas a mulher que eu tinha deixado adormecida. Ao chegar na padaria, o cheiro de pão recém-saído do forno e café forte enchia o ambiente. Carlos já estava sentado à mesa, esperando com um sorriso sereno. Quando me viu, levantou-se com respeito. Esse gesto, tão simples, me tocou profundamente. Fazia anos que ninguém se levantava por mim. A conversa foi natural, como se fôssemos velhos conhecidos. Falamos sobre a vida, sobre nossos filhos, sobre os medos que carregávamos. Ele me contou como tinha sido duro perder a esposa, como foi criar os filhos sozinho por um tempo até eles se tornarem independentes. Eu, pela primeira vez, abri meu coração e falei sobre o abandono, sobre as noites de choro escondido, sobre a luta para criar meus filhos. Ele não interrompeu, não tentou minimizar minha dor. Apenas me ouviu. E, quando terminei, disse com calma: Marina, você é uma mulher admirável. Poucos teriam feito o que você fez. Você não tem que carregar vergonha nenhuma. Pelo contrário, devia se orgulhar todos os dias. Essas palavras me atravessaram como um bálsamo. Eu estava tão acostumada a ser julgada, a ouvir cochichos e críticas, que receber respeito verdadeiro era quase inacreditável. Quando voltei para casa naquele dia, meus filhos me esperavam curiosos. O mais velho me olhou com aquele jeito de protetor e perguntou: Mãe, onde a senhora foi? Respondi com sinceridade: tomei um café com um amigo. Ele não disse nada, mas sorriu de canto. Minha filha correu para me abraçar e disse: Tomara que a senhora tenha sido feliz, mãe. Meu caçula, sem entender muito, só perguntou: Esse amigo é bom, mãe? Abracei os três e respondi: Ele parece ser um homem de bem, meu filho. E ali, naquele abraço apertado, senti que não precisava ter medo. Meus filhos eram meu porto seguro, e eles também mereciam ver a mãe feliz. Nos dias seguintes, Carlos continuou me tratando com a mesma delicadeza. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas presença. Pequenos gestos que me lembravam que eu não precisava enfrentar o mundo sempre sozinha. Foi nesse período que percebi algo essencial. Eu já tinha vencido tantas batalhas, já tinha carregado tanto peso, que também tinha direito de viver momentos de ternura. Não era fraqueza, não era descuido. Era a vida me mostrando que, mesmo depois da dor, ainda era possível florescer. E, dentro de mim, a chama da esperança começou a crescer cada vez mais. Depois daquele primeiro café, algo dentro de mim mudou de vez. Não foi como se todas as feridas tivessem cicatrizado de repente, mas foi como se a dor tivesse encontrado espaço para respirar. Eu já não sentia mais aquele peso constante no peito, porque agora havia uma esperança nova pulsando dentro de mim. Carlos passou a aparecer com mais frequência na mercearia. Às vezes, comprava coisas simples só para puxar conversa. Outras vezes, trazia frutas do quintal dele, laranjas, goiabas, mangas, sempre dizendo que era para os meus filhos. Eu percebia que não era apenas gentileza, era cuidado. Ele não queria apenas me agradar, mas também se aproximar daquilo que era mais precioso para mim, meus filhos. No começo, eu tinha medo de como eles reagiriam. Afinal, sempre fomos só. Nós quatro contra o mundo. Mas, para minha surpresa, eles o receberam com uma naturalidade que me emocionava. O caçula logo se afeiçoou a ele, perguntando coisas, pedindo histórias. Minha filha observava tudo em silêncio, mas sorria quando via o respeito no olhar dele. O mais velho, que sempre foi mais desconfiado, demorou um pouco, mas um dia comentou: Mãe,
ele parece ser diferente. Parece que gosta de verdade da senhora. Essas palavras foram como um empurrão dentro de mim. Eu precisava ouvir aquilo. Da boca do meu filho, porque era a confirmação de que eu não estava sonhando sozinha. Com o tempo, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Não eram encontros luxuosos, não havia restaurantes caros ou presentes caros. Eram conversas. Na praça, cafés na padaria, caminhadas simples ao final da tarde. O barulho das folhas balançando nas árvores, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o som das crianças brincando ao longe, tudo isso se tornava cenário para algo que florescia entre nós com delicadeza. E, enquanto esse sentimento crescia, eu me redescobria como mulher. Voltei a me arrumar mais, a cuidar do cabelo, a passar um batom antes de sair. Não porque eu queria impressionar alguém, mas porque eu estava voltando a gostar de mim. Eu me olhava no espelho e via não apenas a mãe cansada e guerreira, mas também a mulher que merecia ser amada. Uma noite, depois que coloquei as crianças para dormir, fiquei sentada na varanda de casa, olhando para o céu estrelado. O vento batia leve, trazendo o cheiro das flores do jardim da vizinha. Fechei os olhos e lembrei de todos os anos em que chorei, de todas as vezes em que pensei que o amor não era mais para mim. E então, quase sem perceber, uma lágrima escorreu. Mas dessa vez não era de dor. Era de gratidão. Eu sentia que Deus estava me mostrando que, mesmo depois das tempestades, ainda havia espaço para florescer. Claro, nem tudo eram flores. O medo ainda rondava meus pensamentos. Havia noites em que eu me perguntava: e se eu estiver enganada? E se ele também for embora? O abandono tinha deixado marcas profundas, e era difícil acreditar que alguém pudesse ficar de verdade. Mas, toda vez que esse medo surgia, eu lembrava da forma como ele olhava para mim, sem pressa, sem cobrança, apenas com respeito. E isso me trazia calma. Um dia, depois do trabalho, Carlos me convidou para conhecer o quintal da casa dele. Eu hesitei, mas aceitei. Quando cheguei lá, fiquei encantada. Era um quintal simples, cheio de árvores frutíferas, galinhas ciscando. No canto e um banco de madeira sob a sombra de uma mangueira enorme. O cheiro de terra misturado com o das frutas maduras me trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Aqui é onde eu descanso a alma, ele disse, sorrindo. Espero que você se sinta em casa também. Sentei naquele banco e senti algo que não sabia explicar. Era como se eu finalmente tivesse encontrado um lugar seguro, um pedaço de chão que me acolhia. Voltando para casa naquela noite, meus filhos me esperavam acordados. Eles queriam saber como tinha sido. Eu contei tudo, e vi nos olhos deles uma alegria que me surpreendeu. Minha filha disse: Mãe, eu gosto de ver a senhora sorrindo. Faz tempo que eu não via a senhora tão feliz. Essas palavras me atravessaram como um raio de luz. Eu percebi que a minha felicidade também era importante para eles. Que não era egoísmo eu permitir que alguém me fizesse bem. Naquela noite, antes de dormir, fiz mais uma oração: Senhor, obrigada por colocar pessoas boas no meu caminho. Obrigada por me mostrar que ainda posso sonhar. Se for da tua vontade, que esse homem permaneça e que ele seja uma bênção para mim e para meus filhos. E, se não for, que eu tenha forças para seguir em frente sem me perder. E dormi com o coração tranquilo, acreditando que, pela primeira vez em muito tempo, a vida estava me devolvendo um pouco do que eu tinha perdido. O tempo foi passando, e cada encontro com Carlos se tornava uma peça nova no quebra-cabeça da minha vida. Era como se, pouco a pouco,
Deus estivesse reconstruindo dentro de mim o que havia sido quebrado pelo abandono. Não era apenas sobre ter alguém ao meu lado, era sobre reaprender a confiar, sobre redescobrir a alegria de partilhar. Na mercearia, eu já não me sentia apenas uma funcionária cansada. Os dias pareciam mais leves, porque eu sabia que, em algum momento, ele iria aparecer, nem que fosse só para comprar um pão ou perguntar como eu estava. O simples fato de alguém se importar já fazia toda a diferença. Eu percebia os olhares atentos, o cuidado em cada palavra, e sentia meu coração se abrir devagar, como uma flor que desabrocha depois da chuva. Meus filhos também começaram a criar laços com ele. O mais velho, que sempre foi mais protetor, um dia pediu ajuda a Carlos para consertar a corrente da bicicleta. Vi os dois rindo juntos, e aquela cena encheu meus olhos de lágrimas. Minha filha, com sua sensibilidade, começou a perguntar coisas sobre a vida dele, como se quisesse descobrir se ele realmente era digno da confiança que eu estava depositando. E o caçula, como criança, já o tratava com naturalidade, chamando-o de tio e pedindo histórias engraçadas. Esses pequenos gestos me mostravam que talvez eu não estivesse sonhando sozinha. Minha família, que era meu mundo inteiro, já começava a enxergá-lo como parte dele. Um sábado à tarde, ele nos convidou para almoçar em sua casa. Meu coração disparou. Nunca tínhamos dado um passo tão grande, e a ideia de levar meus filhos para dentro da casa dele me deixava nervosa. Mas, quando chegamos lá, a recepção foi tão calorosa que todos os meus medos se acalmaram. Ele tinha preparado uma refeição simples, mas feita com carinho: arroz, feijão, frango assado e salada fresca colhida do quintal. O cheiro da comida enchia a cozinha, e meus filhos se serviram como se já estivessem em casa. Durante a refeição, o riso foi solto. Meus filhos contavam histórias engraçadas da escola, e Carlos ouvia com atenção, rindo junto. Eu observava aquela cena com o coração apertado de emoção. Por um instante, parecia que nunca tínhamos vivido abandono, que nunca tínhamos passado por tantas noites difíceis. Era como se estivéssemos, finalmente, sentados à mesa de uma família completa. Naquela tarde, depois que as crianças saíram para brincar no quintal, ficamos sozinhos na cozinha. Eu lavei a louça, e ele secava os pratos. Nossas mãos se encontraram por acaso quando pegamos a mesma panela. Foi um toque simples, mas meu coração disparou. Ele me olhou nos olhos e disse, baixinho: Marina, eu não quero apressar nada. Mas quero que saiba que estar com vocês me faz bem. Muito bem. Fiquei sem palavras. Apenas sorri, com lágrimas se acumulando nos olhos, e respondi: a gente também se sente bem com você. Naquele instante, eu entendi que a vida estava me oferecendo uma segunda chance. Não era um conto de fadas, não era perfeição. Era real, era humano, era possível. Mas junto com a felicidade, vieram também as dúvidas. À noite, quando deitei na cama, pensei em tudo o que tinha vivido. Será que eu merecia mesmo essa nova chance? Será que não estava me enganando? E se, mais uma vez, tudo desmoronasse? Esses pensamentos me assombraram, mas, ao olhar para meus filhos dormindo tranquilos, lembrei de algo essencial: eu não podia viver só com medo. Eu precisava, pela primeira vez em muito tempo, permitir que a esperança vivesse dentro de mim. No domingo seguinte, fomos juntos à missa da comunidade. Foi a primeira vez que sentei ao lado dele em público, e confesso que minhas mãos suavam de nervoso. Mas quando olhei em volta, percebi que as pessoas nos olhavam com respeito. Algumas senhoras sorriram,
outras até comentaram discretamente: "Que bonito ver a Marina com alguém de bem. Ela merece. Essas palavras, vindas de quem antes só cochichava sobre minhas dificuldades, me fizeram sentir uma vitória silenciosa. Eu não era mais apenas a mulher abandonada. Eu estava me tornando a mulher que recomeçou. Ao sair da missa, caminhamos juntos até em casa. O sol estava forte, o cheiro de terra molhada ainda estava no ar por causa da chuva da madrugada. Carlos segurou minha mão pela primeira vez, e eu não retirei. Senti um calor percorrer meu corpo, não de medo, mas de segurança. Naquela noite, antes de dormir, fiz outra oração: Senhor, obrigada. Obrigada por me dar forças para criar meus filhos sozinha, mas obrigada também por me mostrar que não preciso estar sempre sozinha. Se este homem for realmente parte dos teus planos para mim, que o Senhor abençoe cada passo nosso. E que eu nunca perca a coragem de acreditar. E dormi em paz, como há muito tempo não dormia. Os meses foram passando, e aquele vínculo com Carlos deixou de ser apenas uma surpresa bonita para se tornar parte do meu cotidiano. Era como se, depois de tantos anos de tempestade, eu finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Mas mais do que isso, eu estava aprendendo a viver de novo, a sentir de novo, a acreditar que a vida podia ser generosa mesmo depois de tanta dor. Meus filhos viam essa transformação. O mais velho, sempre atento, começou a assumir um papel quase de cúmplice. Muitas vezes, quando eu saía para encontrar Carlos, ele dizia: "Vai, mãe, aproveita. A senhora já se sacrificou demais pela gente. A gente quer ver a senhora feliz também." Essas palavras me faziam tremer por dentro. Por anos, eu vivi acreditando que minha felicidade não importava, que o único dever era ser forte pelos meus filhos. E agora, ouvir deles a permissão, e mais que isso, o desejo, de me ver sorrindo, era como receber uma bênção. Minha filha, com sua sensibilidade de menina moça, era a que mais percebia os detalhes. Um dia, enquanto me ajudava a dobrar roupas, ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Mãe, quando a senhora fala dele, seus olhos brilham." Eu nunca tinha visto a senhora assim. Eu tentei disfarçar, mas sorri. Era verdade. Havia brilho nos meus olhos, um brilho que eu mesma achava que nunca voltaria. E o caçula, sempre espontâneo, já não escondia o carinho. Ele corria para abraçar. Carlos, quando o via chegando, mostrava os desenhos da escola, contava histórias. Era como se ele tivesse aceitado naturalmente que aquele homem fazia parte do nosso pequeno mundo. Com o tempo, começamos a viver momentos em família. Almoços de domingo, idas à feira, caminhadas na praça. Coisas simples, mas que para mim tinham o peso de um milagre. Eu me lembrava de quando chorava sozinha na cozinha, com medo de não ter como alimentar meus filhos, e agora os via correndo e rindo ao lado de alguém que os respeitava e os tratava com carinho. Era impossível não acreditar que Deus estava me devolvendo tudo o que me foi tirado. Mas não pense que foi fácil entregar meu coração. As marcas do passado ainda me perseguiam. Muitas noites, deitada na cama, eu lembrava da porta batendo, da ausência, do silêncio pesado que o abandono deixou. E o medo sussurrava: e se acontecer de novo? E se tudo desmoronar outra vez? Foi num desses dias que Carlos percebeu meu silêncio. Estávamos sentados no quintal dele, sob a sombra da mangueira, ouvindo os passarinhos cantar. Eu estava calada, distante. Ele segurou minha mão e perguntou: "Marina, o que foi?" Olhei para ele e, pela primeira vez, falei tudo o que guardava. "Eu tenho medo, Carlos."
Medo de acreditar de novo, medo de entregar meu coração e depois ficar sozinha outra vez. Já passei por tanta coisa, e não sei se aguento mais uma decepção. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas me olhando com calma. Depois respondeu: eu não posso prometer que nunca vamos enfrentar dificuldades, Marina. A vida sempre traz desafios. Mas o que eu posso prometer é respeito. Eu não vou embora sem lutar. Não vou virar as costas sem explicar. Se eu estiver ao seu lado, estarei de verdade. Essas palavras entraram fundo no meu coração. Não eram promessas de perfeição, não eram frases bonitas de romance de novela. Eram reais, humanas, sinceras. E foi isso que me deu coragem para continuar. Depois daquela conversa, comecei a sentir que estava me curando. Não porque a dor desapareceu, mas porque agora eu tinha alguém com quem compartilhar. E compartilhar a dor a tornava mais leve. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre a mulher abandonada, agora me olhavam de outra forma. Alguns vinham até mim para dizer: Marina, você merece. A gente vê a diferença no seu rosto. Outros ficavam curiosos, mas eu já não me importava. Pela primeira vez, eu não estava vivendo para provar nada a ninguém. Eu estava vivendo para mim, para meus filhos e para esse amor que nascia. Um dia, voltando da missa juntos, Carlos parou no portão da minha casa. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e dourado. Ele olhou para mim e disse: Marina, eu sei que ainda é cedo, mas quero que saiba que eu penso num futuro ao seu lado. Não só com você, mas com seus filhos também. Vocês são parte de mim já. Meu coração disparou. Respirei fundo e, com lágrimas nos olhos, respondi: eu também penso nisso, Carlos. Mas quero ir com calma. Preciso ter certeza de que esse sonho é real. Ele sorriu e assentiu. Com calma, então. Mas juntos. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Pensei em tudo o que vivi: as noites frias, o medo do futuro, a solidão sufocante. E agora, ali, sentia que estava prestes a virar uma página definitiva da minha vida. Eu não era mais apenas a mulher que foi abandonada. Eu era a mulher que se reergueu, que criou filhos sozinha, que enfrentou julgamentos e fome, que nunca perdeu a fé. E, agora, eu era também a mulher que ousava acreditar no amor de novo. A vida tem um jeito misterioso de nos ensinar. Por muito tempo, eu acreditei que minha história tinha acabado no dia em que a porta se fechou atrás de quem deveria caminhar comigo. Acreditei que, a partir dali, eu viveria apenas para sobreviver, que meu destino seria carregar peso e nunca mais sentir leveza. Mas Deus, com sua paciência infinita, foi escrevendo capítulos que eu jamais imaginei. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dor. Vejo a mulher que eu me tornei. Vejo as noites em que sentei no chão frio, rezando para que meus filhos não passassem fome. Vejo as lágrimas escondidas atrás das cortinas, o arroz queimado que virou jantar, as contas atrasadas que me tiraram o sono. Mas também vejo o sorriso dos meus filhos, o brilho nos olhos deles quando me chamavam de heroína, e a força que nasceu dentro de mim quando pensei que não teria mais nenhuma. E agora, vejo algo ainda maior. Vejo o amor renascendo. Carlos não veio para me salvar. Ele veio para caminhar comigo. Porque eu já tinha aprendido a me erguer sozinha, já tinha provado a mim mesma que era capaz. Mas quando duas forças se encontram, a vida se torna mais leve. E foi isso que ele trouxe para mim: leveza, ternura, respeito. Lembro do dia em que, no quintal da casa dele, sob a sombra da mangueira, ele me pediu para ser sua companheira de vida.
Não foi um pedido cheio de formalidades. Ele segurou minhas mãos, olhou dentro dos meus olhos e disse: Marina, eu não quero viver sem vocês. Quero estar ao seu lado, caminhar junto, envelhecer junto. Quero dividir os dias, as vitórias e até os medos. Você me aceita? As lágrimas desceram antes mesmo que eu conseguisse responder. Eu pensei em tudo que passei, em cada batalha, em cada dor. E, com o coração acelerado, respondi: sim, eu aceito. Mas não só por mim. Aceito porque meus filhos também já te aceitaram. E porque eu sei que Deus está nesse caminho. Naquele instante, eu senti como se todo o peso do passado tivesse sido arrancado dos meus ombros. Meus filhos correram para nos abraçar, e a alegria foi tão grande que até as paredes daquela casa simples pareciam sorrir. De lá para cá, aprendemos a construir juntos uma nova vida. Não perfeita, mas verdadeira. Nos domingos, a mesa está cheia de risadas, o cheiro de comida boa invade a casa, e o barulho das conversas se mistura com o canto dos pássaros no quintal. Às vezes, me pego olhando para aquela cena e pensando: valeu a pena não desistir. Eu não sou mais a mulher que foi abandonada. Eu sou a mulher que levantou do chão, que criou filhos sem ajuda, que enfrentou o preconceito, que venceu o medo. E, acima de tudo, sou a mulher que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Se há algo que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora, é isso: não importa a dor que você viveu, não importa quem virou as costas para você, não importa quantas vezes você caiu. Se você tem fé, coragem e amor dentro de você, a vida sempre pode te surpreender. Eu pensei que meu destino era apenas a solidão, mas descobri que o amor pode florescer mesmo no terreno mais seco. E, quando penso em tudo, só consigo dizer: obrigada, Senhor. Obrigada por não me deixar desistir. Obrigada por me mostrar que eu era mais forte do que imaginava. Obrigada por colocar no meu caminho pessoas que me ajudaram a acreditar de novo. Hoje, eu vivo em paz. Tenho meus filhos ao meu lado, já crescidos e cheios de orgulho da mãe que nunca desistiu. Tenho um homem que me respeita e me ama como eu merecia. Tenho a mim mesma, inteira, reconstruída. E tenho a certeza de que, apesar de tudo, a vida pode sim ter finais felizes. Dedo indicador apontando para a direita. E se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história real pode trazer esperança para quem acha que já não existe saída. Obrigada por me ouvir até aqui. Red Heart.